mas eu não. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez volte muito alguns debates, mas com todo esse tema e tal, tinha uma coisa que eu não queria também deixar de perguntar pra você, pra tentar, enfim, entender um pouco as causas da consequência que nós temos hoje na cultura gamer, entre aspas. Que é em que momento, a gente tava falando lá no começo mesmo, sobre como é que era antes, e aí ficou mais tóxico agora, mais agressivo. Em que momento você acha, você falou sobre também os anos 80 e 90, mas em que momento você acha que se consolidou essa, essa cultura de glorificação da violência dentro da cultura? Tipo, que mudou a mentalidade dos jogadores para que eles se tornassem mais violentos. Sejam Ó, consigo mesmo, ou seja, tipo, dentro dos jogos. Que o COD é o jogo nossa, mais jogado, o Free Fire é o jogo mais jogado, Fortnite, todos os jogos violentos, sabe? complexo. Eu teria um pouco de cuidado, assim, em cravar um grande evento, né? Eu diria que foi um processo, como eu falei, sem entrelaçamentos. A gente teve um pânico moral, por exemplo, acho que é o primeiro grande pânico moral dos jogos, ele nem é dos anos 90, ele é de 76. 76 ou 79. Tô ruim com data, gente. Eu tenho quase certeza que é 76, mas eu tenho que constar. É um jogo que chama Death Race, que é um Carmageddon old school, assim. Era um jogo cujo objetivo era atropelar pessoas na rua, e aí ele provocou protestos e tudo mais. E aí, na época, foi muito mais ou menos o debate que a gente tem hoje, né? Ah, isso aqui é a glorificação da violência. Ah, haha, é só um jogo. Então, tipo, não é um negócio que começou ontem, né? Você vai ter incremento do grau de violência gráfica por conta da fidelidade gráfica também, né? Tem alguns eventos que são importantes, assim, por exemplo, né? Esse foi o pioneiro, né? Foi que eu acho que reflete muito isso que eu falei também dessa ideologia da contracultura, da galera que fazia as coisas na garagem e que queria mesmo quebrar os padrões, que acabou sendo transplantada para o videogame de um jeito meio, né? Não só para o videogame, para a cultura do Vale do Silício como um todo, de um jeito que é meio, né, distorcido, que tem problemas. Além disso, eu não gosto de encarar a Atari. Às vezes a gente vai ler algumas histórias sobre essas questões de gêneros nos videogames e de violência. Parece que a Atari era uma fantasia feminista e depois, quando a Nintendo entrou no mercado, que zoou tudo. Não era bem assim. A Atari ainda era uma empresa em que as pessoas trabalhavam no ofurô. Né? Não acho que era um lugar que você, mulher, se sentiria super confortável com o Nolan Bushnell no ofurô, trabalhando e provavelmente andando de sunga no meio do escritório. Assim. Então, tipo, era essa coisa, como eu falei, hippie, da liberação sexual, mas que não era muito engajada, né? Mas eles eram mais tolerantes, por exemplo, né? Você vai pegar a publicidade da Atari, o tom é bem diferente, né? Eu Tinha acho que pra época deles, casais, talvez até muito sim, distante, né? muito, muito. A Atari fazia, por exemplo, um camping para colocar meninas para programar. Tudo bem que o slogan era porque as garotas da Atari gostam dos garotos da Atari, que Ai, meu né, Deus. é discutível. Vamos passar o pano aí, né? Já era uma iniciativa diferente. Eles tinham peças publicitárias com a família inteira na frente da TV e o controle tá na mão da mãe. Ou o casal e o controle tá na mão da namorada, né? E não tinha. Tinha até uma questão outra de violência, mas da Atari não era tão sistêmico porque ficava muito na mão das third parties, né? A Atari, o grande problema que a Atari faliu, né, em 83, foi porque você podia fazer um jogo da Atari e botar no mercado e eles não tinham o mínimo controle sobre isso. E aí eu acho que um grande evento fundador, por exemplo, em 83 vai ter o videogame Crash, né, que a Atari estava desacreditada porque o mercado estava inundado de lixo, ET, enterrado lá no deserto. E aí quando a Nintendo entra no mercado, ela já entra com uma postura para consolidar videogame como um produto para meninos, crianças. Era o posicionamento de mercado da Nintendo. Mas a Nintendo ainda não era tanto com a violência, né? A SEGA, quando ela vai entrar forte para bater Guerra dos Consoles, eu acho que a Guerra dos Consoles é um grande evento dos anos 90, com o Genesis Does What a Nintendo Don't, né? Que era essa coisa de provocar muito abertamente a Nintendo e de falar que a Nintendo era uma empresa para criança e que eles faziam jogos para homens. Né? E aí que você pega o que é jogo para homem, né? É o estereótipo de masculinidade mais tosco, assim, os caras deveriam se sentir ofendidos por aquilo, inclusive. Que aí vai ter essa questão da glorificação da violência, o armas, né? Então, tem uma propaganda da SEGA dos anos 90, tem uma peça publicitária que é um menino jogando um jogo de luta com o pai, e tá
escrito violência doméstica, assim, bem grande. Tipo, porque é muito essa coisa meio edgelord dos anos 90, né? Eu consigo entender o apelo estético disso. A minha banda preferida é Nine Inch Nails. Então, assim, culturalmente, né? Eu tenho uma inserção forte com isso. Mas era essa estética do choque, que nos anos 90... E aí eu acho que dias potencializado, como muitos dos jogos chaves, né? Que tem essa questão da violência, vão surgir aí, em diálogo com a mídia da época, tal... Isso vai sendo potencializado e, enfim. Mas não acho que tem, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu não diria que teve um ponto de virada que disse agora a coisa ficou ruim. Né? Mas são os eventos que foram meio que dando esses direcionamentos. E nem é um negócio consciente, né? Que nem o Facebook. Quando fizeram o algoritmo do Facebook, eles não sabiam que o algoritmo ia ser, né, a trombeta do anticristo, que nem tá sendo agora, assim. E tá dando um monte de problema, né? Ninguém imaginava isso. Tanto que o Facebook tá com aquela batata quente na mão, eles não sabem o que fazer com aquela merda até agora. Eles estão, tipo, como que a gente dá, que pena, né? O negócio virou basicamente uma máquina de propaganda política de um jeito que a gente não queria. Como que a gente resolve isso? Eles não sabem, né? Mas é a mesma coisa, né? A publicidade, ela tinha esse apelo na época por conta daquela escolha que fazia sentido ali e a coisa foi escalando, mas eu não diria que tem um grande evento fundador, assim. Uhum. Foram pequenas coisas que resultaram uma em hoje ser muito é uma forte. É uma somatória, mas se eu fosse escolher um grande evento, assim, de uma maneira bem generalista, eu diria que a Guerra dos Consoles é determinante para isso. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de ler, tem o livro, eu esqueci o nome do autor, mas tem o livro em português da Guerra dos Consoles, é muito bom para entender esse momento, assim. Eu falo que se você entende Guerra dos Consoles nos anos 90, você entende muita coisa do mercado hoje. Tem o documentário, óbvio que, né, não vai tão profundo, mas tem o High Score também, que ele fala, né, legal, É bom assim, ele também. fala já dá uma ideia, né, do eu acho ele bem legal nesse sentido.